Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da resolução de exemplos e exercícios das notas de aula de cálculo 2 a respeito de derivadas parciais. Então no último vídeo nós paramos aqui, no teorema de Clairaut, e agora a gente vai olhar a regra da cadeia no cálculo 2 para funções de várias variáveis. Aqui a gente vai olhar para duas variáveis. A princípio então nós temos função z que depende de x e y. E cada uma dessas duas variáveis depende de uma outra variável que eu chamei de t aqui. Então, x depende de t e y depende de t. A regra da cadeia, primeiro caso, quando isso acontece, ela diz que se eu quero a derivada da função original a respeito de t em função de t, então isso vai ser derivada parcial da f em relação a x vezes a derivada de x em relação a t, visto que x depende de t, mais derivada parcial de f em relação a y vezes derivada de y em relação a t. E aí a gente tem um exemplo aqui. A gente tem uma função, f de xy igual a xy mais x ao quadrado. E cada uma dessas duas variáveis dependem de t, depende do tempo, por exemplo. Então nós temos que x ela depende de t da forma t mais 1 e y depende de t da forma t mais 4. E o que a gente quer saber é qual é a variação de z em relação a t. Então, derivada parcial de z, derivada de z em relação a t. Uma opção seria substituir aqui na função o x e o y por t mais 1 e t mais 4 respectivamente, e depois calcular a derivada. Essa é uma opção. Outra é a gente utilizar a regra da cadeia. O que diz a regra da cadeia? Bom, eu tenho essa função que depende de x e y, então eu calculo a derivada parcial dessa função em relação a x. Derivada de x e y em relação a x, y é constante, derivada de x é 1, então dá só y. Mais derivada de x ao quadrado em relação a x, 2x, está aqui. Então isso aqui é derivada da f, dá para usar outra notação, mas tudo bem, em relação a x, vezes derivada de x em relação a t. X é t mais 1, então derivada disso é só 1. Aqui, derivada de x em relação a t. Mas, agora eu derivo isso aqui em relação a y. Derivada de xy em relação a y é o x, que eu olho ele como constante. E aqui dá zero. Então fica só x vezes derivada de y em relação a t, que também dá 1. Como eu quero a variação de z em relação a t, eu tenho que acabar a minha expressão, toda ela em t. Então agora eu substituo aqui o y por t mais 4 e o x por t mais 1. Foi o que a gente fez aqui. Veja, y vezes 1 fica 1. Mais 2 vezes o x, que é t mais 1, mais t mais 1, que é o x. Então, significa que a taxa de variação de z em relação a t é 4t mais 7. Este é o primeiro caso. Tá? Então, quando z é uma função de duas variáveis e cada uma dessas depende de uma terceira variável. O que é o caso 2? Nós temos novamente z como sendo uma função de duas variáveis, só que agora essas duas variáveis, cada uma delas depende de outras duas. Eu chamei de s e t. E aí, se eu quero a taxa de variação de z em relação a s, eu calculo a taxa de variação de f em relação a x, variação de x em relação a s. Mas o y também depende do s, então mais taxa de variação da f em relação a y vezes variação de y em relação a s. Mesma coisa se eu quero a taxa de variação em relação a t.
taxa de variação de f em relação a x, que é a primeira variável, vezes variação de x em relação a t, mais, agora eu pego a segunda, variável de f em relação a y, y em relação a t. E aqui a gente tem um exemplo. A gente tem a função z, e na x seno de y, onde o x depende de s de t, x igual a st quadrado, e y depende de st, y igual a s ao quadrado t. E a gente quer taxa de variação de z em relação a s, taxa de variação de z em relação a t. Então, taxa de variação de z em relação a s, a gente vai ter derivada de f em relação a x. Seno de y é constante, só derivo e na x, que é a própria e na x, vezes derivada de x em relação a s. Derivada de st ao quadrado em relação a s, fica só t ao quadrado. Mais, agora eu derivo em relação a y, a nossa f, ou z no caso. E na x é constante, só repito, derivada de seno de y, cosseno de y, vezes derivada de y em relação a s. Então dá 2st. Aí novamente, eu vou substituir x e y nessa expressão para ficar só em função de st. Tá? Foi o que eu fiz aqui e aqui. Então, troquei esse y, troquei esse x aqui e aqui. Troquei esse y e esse x aqui e aqui. E aí tirei 3s na t ao quadrado em evidência. Tá? Não sei por que surgiu um 3 aqui, que eu acredito que não era para estar aqui. Tá? Foi erro de digitação. Aqui não é um 3, é um 2. Que é esse indivíduo aqui. Derivada parcial em relação a z. Derivada parcial de z em relação... taxa de variação... taxa de variação de z em relação a t. Então, pela regra da cadeia, fazemos a derivada de z em relação a x, vezes derivada de x em relação a t. Caiu 2st. Mais derivada em relação a y, que a gente já tinha feito no passo de cima, vezes derivada de y em relação a t. Sobra só s quadrado. Novamente, trocamos x e y por st quadrado e s quadrado t. Tiramos em evidência o e na st ao quadrado, sobrando 2st seno de s ao quadrado t mais s ao quadrado cosseno de s quadrado t. A gente consegue utilizar a regra da cadeia para a derivação implícita. Lembra lá no cálculo 1 que a gente fazia a derivação implícita? Aqui a gente consegue fazer de forma mais fácil. Então, eu posso reescrever como sendo uma f maiúscula aqui, eu chamei, de xy igual a zero. Eu tenho uma equação, veja aqui no exemplo. A gente está com essa expressão aqui. Eu não consigo isolar nem x nem y aqui. Mas eu preciso saber, eu sei que y depende de x, está aqui. Implicitamente eu preciso saber a taxa de variação de y em relação a x. Lá no cálculo 1, lembra que a gente derivava x, derivava y, como se fosse x, e aí colocava, sempre que eu derivei algo que tem y, eu coloco y', ou dy dx. E depois lá no final eu isolava. Aqui a gente consegue o seguinte, se a gente reescreve isso daqui, dessa forma, então está aqui, como sendo igual a zero, a gente aplica a regra da cadeia, do caso 1, aqui, dos dois lados. Aqui é zero, então derivada disso é zero, própria constante zero. Quando a gente aplica a regra da cadeia aqui, veja o que acontece. A gente fica com... Então vamos pegar, está aqui a nossa expressão, né? Quando a gente quer taxa de variação de f em relação a x, pela regra da cadeia é taxa de variação de f em relação a x vezes taxa de variação de x em relação a x. Opa, mas isso aqui é 1, né?
mais taxa de variação de f em relação a y vezes taxa de variação de y em relação a x, que é justamente o que eu quero, igual a zero. Por quê? Porque eu tinha essa igualdade, estou derivando dos dois lados, aplicando a regra da cadeia do lado esquerdo. Supondo que fy é diferente de zero, então daqui a gente consegue isolar a taxa de variação de y em relação a x. Isso aqui é 1, então não precisa aparecer aqui porque é um produto. Isso aqui é fx, isso aqui é fy. Então passa o fx, ficou menos fx, e aí depois o fy vem dividindo. Por isso que a gente precisa que o fy seja não nulo. Tá? Então, se a gente tem isso, consegue escrever dessa forma, a gente sabe. E y é definido implicitamente em função de x, variação do y em relação ao x é igual a menos a f grande z, f grande x, troquei as letras aqui, já estou pensando lá no outro caso. Menos a f grande x sobre a f grande y. Então aqui a gente aplica isso. A gente tem isso, joga 6xy para lá para deixar igual a zero. Agora aplico a regra da cadeia aqui em relação a x. Então fico com... Ou já aplica direto essa formulazinha, né? Também dá. Ficamos com y' ou dy del x como sendo derivada parcial em relação a x, 3x², aqui dá zero, e aqui dá menos 6y, está aqui. E embaixo, derivada parcial em relação a y, aqui dá zero, aqui dá 3y², e aqui dá menos 6x. Pronto. Se a gente tiver uma função agora com 3 variáveis, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Com z igual a f de xy, ou seja, eu tenho uma delas dependendo implicitamente das outras duas. Então, aplicando o segundo caso da regra da cadeia, a gente consegue essas relações. Se eu quero taxa de variação de z em relação a x, isso é menos fx sobre fz. Quero a taxa de variação de z em relação a y, isso é menos fy sobre fz. E aí a gente tem um exemplo aqui. Temos essa função, essa equação. Escrevemos isso na forma uma f maiúscula de x, y, z igual a zero. Z depende implicitamente de x e y, nesse caso, e a gente quer saber a variação de z em relação a x e a variação de z em relação a y. Então, vai ser z em relação a x menos fx sobre fz. Quem que é fx dessa função? 3x², aqui dá zero, porque não tem x, mais 6yz, está aqui em cima. Derivada em relação a z, derivada parcial em relação a z, 0, 0, 3z² mais 6xy. Aqui é essa função aqui, né? Jogando esse 1 para o lado de lá. Está aqui embaixo. Quero variação de z em relação a y. Menos fy sobre fz. Então, derivo parcialmente em relação a z. De novo, já tinha derivado. Não, aqui era em relação a x. Então, em relação a z, é o que estava embaixo. 0, 0, 3z² mais 6xy. Está aqui. Derivada parcial em relação a z. 0, 0, 3z²
6xy. Aqui em cima era em relação a y, né? A gente utiliza que tem um exemplo mais aplicado para baixo. Utilizando um teorema que a gente chama de teorema da função implícita, que utiliza a regra da cadeia, que a gente viu aqui, a gente pode obter algo que é chamado de regra do produto triplo, tá? Que vocês vão utilizar bastante lá na disciplina de termodinâmica 1, termodinâmica 2, para obter alguns resultados. Tá? A gente falou disso na aula. Então, aqui vou só comentar, né? Então, a regra do produto triplo é muito utilizada para determinação de propriedades termodinâmicas que não conseguimos medir a partir de propriedades fáceis de medir na indústria, como temperatura, isso é fácil de medir, pressão também é fácil, a gente tem um aparelho para medir isso, e volume. Então, essas três variáveis, que eu vou chamar, temperatura, pressão e volume, a gente consegue calcular e medir ali na indústria. Mas tem outras propriedades que a gente não consegue, propriedades termodinâmicas, que não são possíveis de medir assim tão facilmente. Tá? São a energia interna, a entalpia, a entropia, está aqui embaixo, que vocês vão ver lá em termo 1, entre outras que vocês vão ver em termo 2 também. Tá? Mas o que diz essa regra do produto triplo e um exemplo que a gente vai ter aqui, além de exercícios sugeridos? Essa regra ela diz o seguinte: se eu consigo escrever uma expressão dessa forma, uma f zona de x, y, z igual a zero, onde cada uma dessas é definida implicitamente em função das outras, então eu posso olhar em um momento z como sendo função de x e y. Né? Se a gente usar o P, V e T de pressão, volume e temperatura, em algum momento eu posso olhar o volume dependendo da pressão e da temperatura que eu tiver. Ou vice-versa. Posso olhar a temperatura dependendo do volume e da pressão. Tá? Então é isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, eu tenho em algum momento ali uma delas dependendo das outras duas. Z dependendo de x e y, y dependendo de xz, x dependendo de yz. Se a f for diferenciável e as derivadas parciais, fx, fy e fz, forem não nulas, então a regra do produto triplo vale dizendo o seguinte: para esse caso que a gente está usando x, y e z, variação de z em relação a x vezes variação de x em relação a y vezes variação de y em relação a z é igual a menos 1. E aí a gente tem como exercício sugerido utilizar as hipóteses dadas e a regra da cadeia para obter essa regra do produto triplo. Tá? Nós vamos fazer dar uma ideia de como obter isso aqui. Então, minha caneta está falhando um pouquinho. Primeiro caso que eu vou analisar, vamos considerar z definida implicitamente função de x e y. Tá? E valem essas propriedades, ou seja, eu tenho que... Era para ser uma flecha. Eu tenho que f maiúscula de x, y, z igual a zero. Mas como z depende de x e de y, então nós temos f maiúscula, x, y e uma fzinha de xy aqui no lugar do z. Ok?
Então, pela regra da cadeia, se nós aplicamos a regra da cadeia em relação a x, aqui, o que diz a regra da cadeia? Derivada parcial da função f maiúscula em relação a x. Tenho essa igualdade, né? Então, estou aplicando a regra da cadeia do lado esquerdo, derivando os dois lados. Então, aqui vai ser derivada parcial de f em relação a x vezes variação de x em relação a x, porque eu estou fazendo em relação a x, mais parcial de f em relação a y, vezes variação de y em relação a x, mais parcial de f em relação a z, vezes variação de z em relação a x igual a zero. Isso aqui é 1. Y não está dependendo de x aqui, né? Nós estamos olhando z dependendo de x e y. Então, isso aqui é zero. O que sobra? Isso aqui é a derivada parcial de f em relação a x. Aqui vai dar zero, que esse aqui é zero, mais derivada parcial da f em relação a c, a z, vezes variação de z em relação a x igual a zero. Então, a variação de z em relação a x é igual a menos fx dividido por fz. Guarda esse cara aqui. Tá? E aqui entra por que a gente precisa que esses três caras sejam não nulos. Tá? Porque a gente vai precisar dividir por eles em algum momento, passar eles dividindo, então não pode ser nulo. Segundo caso. Agora a gente vai olhar o y dependendo de x e z. Então, de novo, a gente tem isso daqui. A gente vai ficar com f, x, y. Opa, faltou um z. x, y, z igual a zero. Mas o y é essa g de xz, então fica f, x, uma g de xz e z igual a zero. E nós vamos aplicar de novo a regra da cadeia do lado esquerdo em relação a z. Então, o que diz a regra da cadeia? Ela diz que del f del x del x del z mais del f del y del y del z mais del f del z
del z igual a 0. X não depende de z aqui, né? A gente está olhando o y dependendo de x e z. Então, de novo, isso aqui é 0. Isso aqui é 1. Então, isso aqui é fy, fz. Então, isto significa que del y, del z é igual, que é 1, que é fz, então menos fz dividido por esse cara aqui, vai passar dividindo. E esse cara é fy. Guarda isso também. E agora, terceiro caso, a gente vai considerar o x dependendo de y e z. Então a gente vai ter a f, x, y, z igual a 0. Não vou escrever essa parte, tá? Mas vai ficar o x como sendo h de y, z. E aplicando de novo a regra da cadeia em relação a y agora. A gente vai ter del f, del x del y mais del f del y mais del f del z del y igual a 0. Novamente, agora aqui a gente tem y e z independentes. Aqui dá 1. O z não está dependendo do y, então isso aqui dá 0, cancela. E daqui a gente tira aqui del x, del y é igual. Isso aqui dá 1. Isso aqui é fy, então menos a fy dividido por, aqui é fx, vai passar dividindo fx. Del z, del x, está aqui. Del x, del y, está aqui. Del y, del z, está aqui. Quando eu faço o produto dessas três coisas, eu vou ficar com menos fx sobre fz vezes menos fz sobre fy vezes menos fy sobre fx. Fz com fz cancela. Fy com fy se cancela. Fx com fx cancela. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos 1. Então é daqui que sai a regra do produto triplo. Tá? Outro exercício sugerido. Utilizando as mesmas hipóteses, mostrar também que para quaisquer, para quaisquer duas das três variáveis, por exemplo, x e y, vale a relação del x, del y igual del y, del x na menos 1. E esse menos 1 é aquele efeito de 1 dividido por
1 dividido por isso. Tá? 1 dividido por del y del x. Isso vale para quaisquer duas das três. Tá? Não precisa ser só com x e y. Pode ser z e y, z e x. Então, deixa eu ver. Bom, tanto faz para quais. Então, vamos tomar z. Vou tentar fazer aqui no cantinho, tá? Z igual a f de xy. E vamos derivar, então, aqui em relação a y. O que a gente fica? Eu vou colocar direto fx vezes o derivado de x de f em relação a x vezes del x. Estamos em relação a y, então del y mais f y vezes del y mais fz vezes del z del y. Estou considerando z igual dependendo de x e y, né? Então isso aqui, x não está dependendo do y, isso aqui dá 0. Isso aqui dá 1. A gente tinha isso igual a 0. Deixa eu apagar aqui. Eu vou usar isso aqui. Então, a gente vai ficar com... Aqui é 1. A gente fica com del z, del y igual menos fy sobre f z. E isso daqui é exatamente a mesma coisa aqui. 1 sobre menos fz sobre f y. Mas quem é esse cara? Menos fz sobre fy? Tá aqui, né? Então, isso aqui é exatamente del y, del z na menos 1. Ok? Claro, para a gente fazer esse exercício da formalmente, aí a gente tem que escrever tudo, todas as coisas que a gente vai falando aqui. Eu só dei uma ideia do que está acontecendo. Tá? E aí a gente tem um exercício aplicado aqui que a gente resolveu em sala, onde a gente utiliza a regra do produto triplo e uma coisa que vocês ainda não viram ou ouviram, depende se já fizeram EDO ou não. Né? Em alguns cursos, EDO é no mesmo período que cálculo 2. Vou apagar aqui porque eu vou precisar... Acho que vou precisar de espaço, mas qualquer coisa você pausa o vídeo aí e volta para ver o que estava escrito antes. Tá? Então a gente tem o seguinte, coeficiente de expansão volumétrico beta do mercúrio a 0 graus é 18 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o coeficiente de compressão isotérmica, K, é 5,32 vezes 10 a menos 6 bar a menos 1. Se o mercúrio for aquecido de 0 graus para 1 grau Celsius em um sistema a volume constante, qual será a variação de pressão P do sistema? Então, aqui, lendo o problema, eu já sei que eu quero a variação da pressão. Ou quero ΔP. Sabendo que dos resultados de termodinâmica a pressão P, o volume V e a temperatura T são definidos implicitamente um em função dos outros, 2,
satisfazendo uma relação da forma f de p vt igual a zero, onde fp, fv, ft são todos não nulos, e que aquele coeficiente da expansão volumétrica beta é dado por 1 sobre v, variação de v em relação a t, e o k, coeficiente de compressão isotérmica, é dado por menos 1 sobre v, variação de v em relação a p, vamos determinar qual é a variação quando a gente tem essa variação aqui na temperatura, qual é a variação, ou delta maiúsculo para variação final, no volume. Quanto é? É isso aqui que eu quero. Como eu tenho algo dessa forma, e essas constantes aparecem ΔV, ΔT, ΔV, ΔP, eu vou utilizar a regra do produto triplo. Tá? Além disso, aqui nas definições das constantes, ou seja, dos coeficientes de compressão volumétrica e isotérmica, o volume não é constante. Tá? Ele depende da temperatura e ele depende da pressão. Ou seja, ele é dado implicitamente em função de T e de P. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é determinar a variação da pressão em relação à temperatura. Tá? Que é o que a gente está aqui. Então, precisamos determinar, primeiramente, ΔP, ΔT. Utilizando a regra da cadeia, regra do produto triplo que a gente tem, a gente pode escrever, adaptando para P, V e T, ΔP, ΔT vezes ΔT, ΔV vezes ΔV, ΔP igual a menos 1. Veja que aqui eu tenho ΔV, ΔP. Né? Eu tenho que K é igual a menos 1 sobre V, ΔV, ΔP. Então, isolando ΔV, ΔP, é igual a, passa para lá, menos KV, que é justamente o que está aqui. Para beta, a gente tem que beta é igual a 1 sobre V, ΔV, ΔT. Então, ΔV, ΔT é igual a ΔV. Mas veja que aqui, na regra do produto triplo, aparece ΔT, ΔV e não ΔV, ΔT. Por isso, desse exercício sugerido 2, a gente tira aqui ΔT, ΔV é igual a 1 sobre ΔV. Tá? Então, a gente tem isso, e a gente quer a variação de P, a gente quer a variação na pressão em relação à temperatura. Por quê? Porque a temperatura está variando de 0 graus Celsius para 1 grau Celsius. Então, isso que a gente quer. Substituindo essas duas coisas aqui e aqui, que é o que a gente fez aqui, a gente ficou com ΔP, ΔT, 1 sobre ΔV, vezes menos KV igual a menos 1. Isolando ΔP, ΔT, a gente obtém ΔP, ΔT igual a beta sobre K. E aí isso aqui é algo que a gente vê lá em EDO, em equações diferenciais ordinárias. Bom, a gente quer uma aproximação, então a gente pode considerar ΔP como dP, uma variação pequena em P, ΔT, dt. E aí nós separamos as variáveis, né, desta equação aqui.
trocando esses dois por dp e dt. Separamos de um lado t, de outro p. Então ficamos com dp do lado esquerdo, o beta-k que a gente já tinha e dt. E aí se a gente quer o valor de p, a gente quer p, quer t, a gente integra ambos os lados. Então a gente integra o lado esquerdo em relação a p, de P0, pressão inicial, até a pressão final, P1 que eu coloquei aqui, e integra o lado em relação à temperatura inicial, temperatura final, lado direito. Integral disso é só... Isso aqui é cálculo 1, tá, galera? A gente viu em cálculo 1. P0 até P1 de dp. Integral disso é a própria P, de P0 até P1. Integral definida, né? Então isso é P1 menos P0, que é justamente pressão final menos pressão inicial, a variação na pressão. Fazendo a mesma coisa para o lado direito, beta sobre K é uma constante, sai da integral, integra só dt, que é T, de T0 a T1, então dá variação na temperatura. Então a gente tem isso daqui. Agora, a gente tem todos os dados aqui. Tem o dado para K, tem o dado para beta, tem a variação na temperatura, então a gente consegue a variação na pressão. Apenas substituindo beta sobre K vezes variação na temperatura. Era de 0, foi para 1 grau Celsius. Então isso dá, fazendo as contas aqui, 33,83459 bar. Faltou dar um espacinho aqui, né? Beleza. O que isso quer dizer na prática? Veja que eu coloquei aqui embaixo, tá? Uma variação de 1 grau Celsius apenas, ela causou uma variação na pressão de 34 bar. Só a título de curiosidade, para gases, isso daria uma explosão. O nosso botijão de cozinha, aquele que você usa para cozinhar, ele tem uma mistura de 2 gases apenas que estão a 4 bar. Veja que aqui você está com 33 bar. Uma variação muito grande na pressão. Tá? E eu acho que para essa aula, esse vídeo era isso. Próximo acho que já é plano tangente, exatamente. Então ficamos por aqui.